família, e o assunto que eu quero tratar é conflitos de relacionamentos familiares. Conflitos, e nós vamos usar um personagem da Bíblia, que está ali no livro de Gênesis, capítulo 12. Conflitos de relacionamentos familiares. Gênesis, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Conflitos de relacionamentos familiares. Conflito, conforme o dicionário Michaelis, da língua portuguesa, diz que é a falta de entendimento grave ou uma oposição violenta entre duas partes. Encontro de coisas que se opõem, que divergem uma da outra. Elemento determinante da ação que consiste na oposição de forças entre duas ou mais personagens, ou às vezes entre protagonistas e as forças da natureza. Então, resumindo, podemos concluir que conflito é um evento emocionalmente significativo ou uma mudança radical da condição ou a circunstância na vida de uma pessoa, num momento que ela precisa decidir, num momento de grande decisão. Então, nós todos já experimentamos conflitos nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa família. Há muito conflito nos relacionamentos familiares, mesmo sendo salvo em Cristo Jesus. Então, como salvos, Deus muitas vezes permite circunstâncias adversas na nossa vida para que nós possamos buscá-lo na orientação e na oração. Dependermos de Deus para fazermos as decisões necessárias às nossas vidas, a essas circunstâncias, para que as nossas vidas, dia a dia, possam ser transformadas na imagem e semelhança de nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que minha paz vos dou, não como o mundo dá. O mundo, ele procura nos colocar em situações de conflito muitas vezes. E Jesus Cristo dá a paz necessária nessas dificuldades. Então, o conflito, a provação, ela tem esse significado de Deus para nos transformar na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, Deus permite, Deus estabelece. Deus não quer o nosso mal quando Ele permite essa provação. E ela muitas vezes se transforma em conflitos, e nós precisamos administrar esses conflitos de forma com que traga benefício ao nosso relacionamento. Porque nós somos pessoas diferentes, salvos em Cristo Jesus, sim, mas pessoas diferentes na nossa família, na nossa igreja, e que muitas vezes o conflito pode prejudicar o nosso relacionamento. Então a igreja também é a família onde nós congregamos, onde nós nos reunimos, e nós precisamos tratar esses conflitos à luz da palavra de Deus para sermos melhores diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus está no controle das circunstâncias, Ele já sabe o resultado, mas Ele quer nos provar, Ele quer nos testar e ver qual vai ser a nossa dependência dEle nessas situações. Então, nós temos vários personagens bíblicos que poderíamos escolher para tratar desse assunto. Ao longo da sua caminhada no mundo, esses personagens tiveram dificuldades, mas eu preferi escolher aqui Abraão, esse personagem que enfrentou conflitos desde o momento em que ele atendeu o chamado de Deus até o momento em que ele partiu para a eternidade. Ele sempre enfrentou conflitos. E as consequências desses conflitos vão dar uma direção à nossa vida. Dentro da vontade de Deus, como nós tratamos o conflito, ou fora da vontade de Deus. E aí, quando nós temos o conflito e não tratamos de forma correta, saímos da vontade de Deus, vai ser muito pior nós tentarmos resolver todo esse conflito sem a presença de Deus. Vamos gastar mais energia. Então a importância, saber que o conflito há, mas que eu preciso depender de Deus. Então, nós vamos ver que a mente, o coração de Abraão, ele mudou radicalmente em razão dos conflitos. E foi para isso que Deus permitiu os conflitos.
para aprimorar o caráter desse homem. E nós sabemos que ele é o precursor, um dos precursores da fé, em razão de todo o seu comportamento diante dos conflitos. Então, aqui em Gênesis 12, Deus estabelece, quando ele chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, ele estabelece uma aliança com Abraão. Ele faz um acordo com Abraão, de estar com Abraão, independente das circunstâncias. Deus estaria presente com Abraão. Há dois tipos de aliança, só para a gente recordar. A aliança condicional, que é aquela aliança que fazem duas pessoas, por exemplo, eu e a irmã Kimberly, vamos fazer uma aliança. Nós, fazemos aliança, contratamos isso. O que quebrar a aliança, faz com que não se cumpra mais a aliança. Uma das partes quebrou a aliança é rompida. Porque ela é uma aliança que depende da condição dos dois respeitarem as regras daquele acordo. Então, se eu quebrar a irmã Kimberly, ela pode, não, eu não quero mais. Ela está livre do compromisso. Ela assinou o compromisso, verbalmente ela tem um compromisso, mas ela está livre. E a aliança incondicional é aquela aliança que Deus fez com Abraão. Que Deus é que propôs para Abraão a aliança. Abraão podia quebrar, mas Deus não quebraria. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Então essa é incondicional, não depende do homem. Porque Deus sabe que o homem é pecador. Mas Deus se manteve na aliança. Então a aliança abraâmica é essa aliança que Deus está aqui do versículo 1 ao versículo 4 tratando com Abraão. É a condição que Deus propôs. Gênesis 15, 17 diz: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Quando a aliança era feita entre duas pessoas, os dois passavam com fogo pela oferta. Aqui só Deus passou pelo fogo, porque foi ele que propôs a aliança. E ele não quebraria a aliança. Então, tem garantia de Deus, ou seja, eu não mudo, Abraão. Por mais que tu vá mudar nessa caminhada que eu estou te propondo, eu vou me manter firme e fiel. Eu não vou me decepcionar contigo, como falou o pastor Sineu de manhã. Eu vou ficar firme, porque eu sou o Deus que estou te prometendo. Abençoar-te-ei, farei uma nação, e aqui nós vamos já ver em seguida quais eram os critérios da aliança. Então a palavra de Deus a Abrão aqui ainda era Abrão, indica essa situação incondicional. Mesmo que tu não cumpra, eu vou cumprir, porque depende só de mim. Deus passou pelas metades e deu o testemunho naquele pacto. Ou seja, eu, Deus, seja punido por tudo que acontecer nessa aliança. Mas eu vou estar contigo em todo momento. Esse é o Deus que nós queremos, irmãos. Porque Ele nos propõe em Cristo Jesus uma nova aliança pelo sangue de Cristo Jesus para viver nesse mundo, no presente tempo, como peregrinos, nos preparando para estar na presença dEle. Então Deus muda depois o nome de Abrão para Abraão, porque é pai de muitas nações. Por quê? Porque na aliança está prometido que ele seria pai de muitas nações. Ele seria abençoado. Multidões descenderiam de Abraão. Então Deus reconhece quando nós, irmãos, pecamos, que nós somos fracos, somos carnais muitas vezes. Mas ele sempre está pronto a reconsiderar. Nós vamos ver que ele reconsiderou nas condutas
de Abraão, para que pudesse aperfeiçoar o caráter de Abraão. E ele diz, no versículo 2, de ti farei uma grande nação. E ele diz, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. E ele fala no versículo 3, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é Deus falando através dessa aliança. Incluía a promessa de terra, específica para o povo de Israel, promessa de terra, uma propriedade real, com dimensões especificadas, depois pode ver ali em Gênesis 15, 18 a 21, a terra do Queneu, Quebezeu, Edomeu, Eteu, Perizeu. Então Deus mostrou aonde ele iria habitar, aquela terra que Deus daria, não seria conquistada pelo poder, pela força dele, Deus daria graciosamente a ele. Então essa é a promessa de Deus nessa aliança, seria declarado como possuidor daquilo ali, mesmo sem ter que lutar pela terra. E também Deus prometia gerar uma grande nação e prometia que seria uma bênção para todas as nações. E a bênção seria Jesus Cristo. Nós vamos ver mais adiante. Então Deus, com Abraão aqui, ele está declarando que para sempre eu estarei contigo. Para sempre eu estarei contigo. Oi. Tá ligado? Sinal. Alô? 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 Tá ligado? Não. Alô? Ligou? Tá? Então Deus dá a Abraão a terra como um presente, como uma dádiva para sempre a ele. E essa aí é a aliança da Palestina, Deuteronômio 30, de 1 a 10, fala sobre isso. Abraão não conquistou, irmãos. Após a morte dele, né, depois da descendência, Abraão, Isaque e Jacó, depois os 12 patriarcas, depois lá adiante, é que a terra foi conquistada por Josué. Mas a promessa permaneceu. Deus, ao longo das gerações, foi mantendo-se firme a sua promessa, por pior que fosse o comportamento do povo em relação à sua parte na aliança. Mas Deus não falhou. Deus colocou eles lá naquela terra que havia prometido. Então, em nenhum momento da história, Israel teve controle sobre suas atitudes, porque não queria servir a Deus conforme Deus especificara que deveria ser o único Deus, o Deus sobre todas as coisas, e seria colocado em primeiro lugar. Mas Deus cumpriu a sua parte. Versículo 2, Deus diz ali, far-te-ei uma grande nação. Em sua aliança, Deus prometia descendentes a Abraão. Abraão saiu da terra, da parentela dele, para uma terra que Deus mostrou, com a sua esposa Sara, que era estéril, e com seu sobrinho Ló. E Deus promete a esse homem uma descendência. Prometeu uma descendência a esse homem. Farei de ti que saiam reis, serei abençoado, reis e reis serão abençoados a partir de ti. E tu serás como o pó da terra, conforme Gênesis 13, 16. Deus prometeu isso para um homem que saiu pela fé nas promessas de Deus, com uma mulher que não podia gerar filhos, mas confiado no poder de Deus. Hebreus 11, 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Deus operou de forma milagrosa na vida desse casal para que eles pudessem ter filhos. Abraão com a idade de 100 anos e Sara com a idade de 90 anos. Deus cumpriu a sua parte na promessa. Por quê? Porque ele demonstrou a sua fé. Abraão é conhecido como homem justificado pela fé. Pela fé, ele obteve a bênção. E é assim para nós, irmãos. Nós precisamos servir ao Senhor, não para que sejamos abençoados, mas confiados de que Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Então Deus, Ele dá mais tarde um filho, Abraão, Isaque, e depois Jacó, e depois toda aquela
descendência. Mas a grande nação começou com um casal, uma família que confiou nos propósitos de Deus, para que pudesse ser abençoada e pudesse abençoar gerações que chegam até os nossos dias. Versículo 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nós somos hoje uma família, é por causa dessa promessa de Deus. Nós somos benditos pela fidelidade desse homem chamado Abraão, que acreditou que Deus iria fazer, através da vida dele, da família dele, algo em benefício de toda a humanidade. Incluía a promessa de bênção e promessa de redenção, que é Jesus Cristo como Salvador para nós nos nossos dias. Então Deus abençoou aquele povo, mesmo que ele não merecesse em razão da sua dureza de coração. Então 5 vezes Deus fala aqui nesse capítulo sobre eu irei, eu mostrarei, eu farei, eu abençoarei, eu engrandecerei, eu, Deus, não é tu, não é pelo teu poder, é eu, porque eu prometi. E é essa o nosso desafio, irmãos, para que nós possamos confiar nesse Deus que está soberanamente sobre as nossas vidas, controlando tudo que possa estar acontecendo conosco, para que Ele possa receber glória através da nossa fidelidade, daquilo que nós vamos mostrar no dia a dia, no relacionamento com Ele. Então, para que tudo isso se cumprisse com Abraão, nós vamos ver agora os conflitos que ele teve no relacionamento que envolveu a sua família. E nós precisamos pensar nas decisões que fazemos quando vamos tomar essa decisão. O que vai impactar sobre a vida da nossa família. Por quê? Porque nós podemos abençoar gerações futuras da nossa descendência, da nossa igreja, por decisões que nós fazemos dentro do relacionamento familiar. Então, o salvo em Cristo Jesus, ele precisa ser desafiado a depender de Deus, assim como Abraão dependeu. Então, o primeiro conflito em relação à família que ele teve em relação à família e à sua fé. E aqui, quando eu falo família, é a família de seu pai. Versículo 1. Deus fala para ele: deixa a tua casa, a tua parentela, ou seja, deixa a casa de teu pai, deixa teus irmãos, deixa tudo aquilo que tu tem. Família não é a tua mulher nesse momento aqui que Deus está falando, porque a mulher foi com ele. Família é deixar parentes, primos, irmãos, todos aqueles que são de sangue teu, mas não é dentro da tua descendência, não é tua esposa, nem tu, nem teus filhos. Deixa esse de lado e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então ele teve um conflito quando Deus chama ele, e ele teve que decidir amar mais a Deus do que ao seu pai. Amar mais a Deus do que ao seu pai. Deus havia mostrado a ele, capítulo 12, o que queria, e Abraão teve que tomar a decisão. Só que é preciso fé para tomar uma decisão. E Abraão, nós vamos ver que Deus disse para ele que ele seria uma nação santa, né? E ele retardou um pouco a sua saída. Do momento em que Deus chamou ele, ele retardou um pouco a sua saída para cumprir o plano de Deus. Ele morava em Ur, junto com seu pai. Ele morava ali. E aí, aquele povo era um povo pagão, por isso que Deus quis tirar ele daquele meio, sair da tua parentela para um local separado para que eu possa ser o teu Deus. E ele retardou a sua saída em razão do seu pai, porque seu pai era um idólatra, toda aquela família era idólatra, eles adoravam os deuses babilônicos, a lua, e Abraão vinha dessa cultura pagã. E ele precisou ter a fé necessária, conforme diz Hebreus 11:1. Por quê? Porque ele esperava em Deus. Então, ele, no momento em que ele precisa abandonar o pai e mãe, ele precisa crer nas promessas de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele vai te beneficiar de alguma forma por tu colocar confiança nele. Hebreus 11:6. Warren Wiersbe fala que a fé baseia-se na palavra de Deus e conduz à obediência.
ele foi um obediente retardado. Ele retardou a obediência dele. Por quê? Porque, versículo 4, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ele saiu de Harã, mas olha lá o versículo 31 do capítulo 11. E tomou Tera a Arão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, e filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, e seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Só que eles não foram para Canaã, eles pararam em Harã. Então ele retardou, ele não foi direto para Canaã. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, Canaã. Ele fez um pit stop. Ele não poderia ter feito isso. Ele não foi desobediente, mas ele retardou o cumprimento da palavra de Deus. E aqui é um desafio para as nossas vidas, irmãos. Quando nós retardamos o cumprimento da palavra de Deus, acontecerão coisas sobre nossas vidas que nós não podemos culpar a Deus, porque nós não estamos fazendo no tempo de Deus as coisas. Então Abrão, ele acabou deixando para trás a família, sim, mas ele esperou o seu pai morrer. Aí ele diz, e vieram a Harã, e foram os dias de Tera, 205 dias, e morreu Tera. Depois que ele morreu, que ele vai cumprir aqui os versículos de 1 a 4 do capítulo 12. Então, que nós não sejamos impacientes ou venhamos a retardar a palavra do Senhor conforme ele nos mostra. Ele foi um homem de fé, mas ele também é carnal como nós. Ele teve dificuldades, ele teve conflitos para cumprir plenamente a vontade de Deus. Também naquela época, quando tu saía da tua casa, era considerado como se fosse um perâmbulo. Ninguém deixava a casa do pai, casa de mãe, sem um objetivo, que não fosse ou apacentar rebanho ou fazer algum trabalho no campo. Então, aquilo para o povo era uma situação também que não dava, assim como não era um bom testemunho ele fazer aquilo, mas Deus o mandou fazer. Talvez ele tenha retardado também a saída por esse motivo, porque ele não queria ser considerado como um perâmbulo. Não é possível, então, irmãos, nós colocarmos a palavra de Deus em segundo plano. Se Deus diz que é assim, nós precisamos cumprir no tempo de Deus, porque Deus está nos abençoando, está nos protegendo. Gênesis 11, 31 e 32. A jornada de Abraão para Canaã inicia-se ali. Nesse momento, então, de Gênesis, aqui ele retardou a saída ali daquele local. E Deus cobrou isso dele. E ele começou a peregrinação também com Ló. E Deus tinha dito que era para abandonar Ló. Ele levou a família junto. Então nós vamos ver mais adiante que ele vai ter conflito porque ele não cumpriu 100% da palavra de Deus. A tua terra, a tua parentela, a casa de teu pai. Ló era sobrinho dele, então fazia parte da família dele, mas não era a família, ele e a mulher. Ele deveria ter deixado Ló para trás, mas ele levou Ló consigo, além de se demorar. Então, ele é apresentado no livro de Hebreus como um homem da fé, mas um homem como nós, que teve dificuldades, teve tropeços, precisou muitas vezes a repreensão de Deus para poder cumprir plenamente a palavra de Deus. Quer dizer, esses conflitos desnecessários, se nós entendermos plenamente qual é a vontade de Deus para aquele fato específico para nossas vidas. Ele obedeceu parcialmente. E o Senhor estava executando o seu plano independente dele. Lembra? É o Deus que fez a promessa. Por mais que ele estivesse falhando, Deus ainda estava mantendo, porque é incondicional a aliança. Deus mantendo o propósito de proteger. Então, após a morte de seu pai, é que ele se mudou e Deus deu esse ensinamento. Então, esse é o primeiro conflito. Um segundo conflito, versículo 10 do capítulo 12. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para permanecer ali, porquanto a fome era grande. Agora, o conflito da alimentação, do sustento da família dele. Deus tinha dito, vai para a terra lá, fica lá. Mas como deu a fome, o que ele fez? Ele foi para o Egito.
saiu mais uma vez da vontade de Deus. Não homem de fé, mas vacilou aqui. Deus enviou a fome para provar a ele. Deus muitas vezes envia nas nossas vidas, irmãos, circunstâncias na nossa família principalmente, para muitas vezes nos aproximar dele, nos provar, aproximarmos uns dos outros dentro da família. E nós precisamos ficar em família, não devemos nos degladiar, nos separar, criar conflitos desnecessários, porque se é Deus que está trabalhando, nós temos que ter o entendimento, esperar em Deus o momento certo para aquela circunstância ser resolvida. A fome foi o problema que aconteceu. E ele pegou e se foi para o Egito. Deus prometeu que o abençoaria, e no momento que abençoar, seria o sustento também. Ele não poderia ter vacilado. Mas por que Deus nos prova? Além de nos testar, para ver se as nossas decisões estão dentro da sua vontade. E também para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, muitas vezes em razão aos nossos comportamentos. Quando nós tomamos decisões fora da vontade de Deus, não demora muito. Deus vai trazer juízo, vai trazer reflexo sobre essas decisões. E muitas vezes são decisões que eu tomei como líder, como cabeça da família, que vai afetar minha mulher, meus filhos, vai afetar todos os meus que estão sob minha responsabilidade, por talvez uma precipitação e não buscar a vontade de Deus especificamente para aquele assunto. Ele foi para o Egito. A fome forçou, poderia alguém dizer, mas Deus prometeu estar com ele. Ele não deveria ter se movimentado dali. Deixou a terra e foi para o Egito peregrinar. Aquilo que era feio quando ele saiu da casa do pai dele, agora ele foi peregrinar atrás de comida. Ele foi peregrinar no Egito. Não esperou por Deus alimentar. Ele foi com seus servos, foi com toda a sua família, com seus rebanhos, desceu para o Egito. E lembra que Egito é, simbolicamente na palavra de Deus, o mundo. É o mundo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Quando nós tomamos decisões de voltar a ter as práticas do mundo, sendo líder da nossa família, nós precisamos ter cuidado para não trazer nenhum dano àqueles que estão sob nossa responsabilidade. Mateus 6, 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Nada não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que vestimenta, né? Jesus Cristo falando isso aqui já no Novo Testamento, mas é o que Deus propôs para Abraão. Depende de mim. Por quê? Porque não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos. Eu sei o que tu precisa. Eu sei o momento de entregar essas necessidades na tua mão para que tu possa ter suprida. Então Deus permite provas sobre nossas vidas para vermos se nós confiamos nele. Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento e tantas outras dificuldades. Aqui a fome, nós podemos dizer que poderia espiritualmente traçar um paralelo de ter a fome da palavra de Deus. Tu tem tido fome da palavra de Deus? Tem buscado a Deus na sua palavra para ter orientação? Deus deseja isso. Então, quando a circunstância adversa vem, o conflito vem, é para que nós nos alimentemos na palavra de Deus. Não vá no mundo buscar o alimento. O mundo não vai te dar ajuda. Vai te colocar mais ainda no buraco, ao invés de te auxiliar. Busque Deus na sua palavra e peça a direção correta para que possa fazer a vontade do Senhor e possa tomar decisões sábias, não ruins, que venham impactar sobre a família. Então, o salvo em Cristo Jesus, ele precisa recorrer aos padrões de Deus para viver no presente tempo, diante dessas circunstâncias adversas, desses conflitos. Quando a fornalha da prova é aquecida, nós devemos permanecer firmes, fiéis, no lugar aonde Deus nos coloca. Lembra quando Deus falou depois lá para Moisés, ó Moisés, quando a nuvem se mover, é sinal para ti recolher as tendas e seguir a nuvem, até onde ela vai parar. Quando ela parar, tu monta as tuas tendas. É assim. Deus está mostrando através da sua palavra.
se movimenta no momento oportuno. Como? Precisa meditar na palavra de Deus, precisa buscar um entendimento nas decisões, para saber se está na vontade de Deus. Não vai ser manifesto nada no céu para que tu possa olhar. Não, na palavra de Deus. Ele nos deixou a palavra perfeita, escrita, para que nós possamos confiar nele no momento da dificuldade. Então, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Aqui Paulo está lembrando os filipenses aquilo que Jesus Cristo falou lá. Não andeis inquietos. Súplicas, oração, súplicas, quer dizer, oração e súplica é pedir a Deus. Ação de graça, agradecendo já antecipadamente, mesmo sem não ter recebido. Ação de graça. Dá graças a Deus, Senhor, pela prova, por um momento de dificuldade, pela fome que tu mandou aqui. Eu não vou me movimentar, não vou para o Egito, eu vou ficar aqui. Então é um desafio para a nossa vida. Então, Moisés é um exemplo que se movimentou quando Deus mostrou a ele que deveria se movimentar. Também como Abraão, pecador, também como nós, pecadores, mas nós precisamos olhar para a orientação do Senhor. Warren Wisber fala, a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não possa te guardar ou te sustentar. Aonde Deus te colocar é o melhor lugar. Lá ele vai te dar a graça necessária. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que nos conduz dia a dia nesse mundo, para que nós possamos nos tornar mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando Abraão foi provado na questão da fome, ele falhou também, assim como nós falhamos. Ele não foi aprovado. Ele preferiu ir para o Egito e trouxe dificuldades à sua família. Ele duvidou, talvez, de Deus que pudesse sustentar naquele momento de dificuldade. Deus cuida, então, irmãos, conforme a sua vontade, das nossas vidas. Ele vai providenciar no momento certo aquilo que seja necessário. Então, o primeiro conflito de Abraão, em relação à sua casa, à sua família, amar mais a Deus do que as coisas que ele tinha ali, né? Confiando nas promessas de Deus. Segundo conflito, em razão à fome, ele foi buscar sustento e não dependeu de Deus. O terceiro conflito, em relação à sua comunhão. Gênesis 13, 5-7. E também Ló, que ia com ele, com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus que habitavam então a terra. Então o conflito na comunhão com o seu sobrinho. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico, com muito gado, prata e ouro. Então os bens de Abrão e os bens de Ló, as ovelhas, não havia pasto suficiente para alimentar a todos eles de forma que pudesse estar nutrido. Então, eles buscaram uma situação de resolver esse conflito com a presença de Deus. Os bens deles, junto com os bens dos cananeus, que era o gado dos cananeus, dos perizeus, habitavam naquela terra, eles começaram a brigar, os pastores começaram a se degladiar entre eles, porque cada um queria com que seu gado pudesse ser alimentado. Então, houve oposição. E Abraão, ele busca a Deus, versículo 4, até o lugar do altar em que outrora ele tinha, Abraão invocou a Deus. Quando a coisa apertou, quando não tinha mais solução, Abraão, nesse momento, buscou a Deus para a solução daquele conflito. Ele buscou, porque ele já tinha visto que Ló não deveria estar com ele. E ele busca a Deus, Senhor, me ajuda. Ou seja, quando ele faz o holocausto a Deus, ele mostra a dependência de Deus. Não deixe, irmão, que a situação chegue numa situação assim, para depois buscar a Deus. Busque Deus antes de ter o conflito, para que tu vai perder os cabelos da cabeça, né?
com coisas que tu, buscando a orientação de Deus, tu pode resolver da forma com que traga glória a Deus. Então, esse conflito, os servos de Abraão e Ló não se davam mais bem. E isso acabou gerando conflito também no relacionamento de Abraão com Ló, com certeza. Porque eu vou defender os meus e ele vai defender os deles, os servos deles. Isso causou uma discrepância no relacionamento dele. Tudo porque Ló não deveria estar ali. Ló deveria ter ficado lá na casa do seu pai. A comunhão com o conflito. Então, como foi resolvido isso? Versículo 8 e versículo 9. Abraão diz a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre ti. Então, depois de ele apresentar ao altar a Deus, de se santificar, ele entendeu os propósitos de Deus. Vamos fazer um acerto aqui. E ele propõe a Ló: para que não haja mais contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe aonde tu quer ir. E diz o versículo 10, e levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então era como o jardim do Éden, como diz aqui, como o jardim do Senhor, era como o jardim do Éden. Então Ló viu aquilo, botou os olhos e disse, eu quero essa melhor parte, eu vou ficar. E Abraão, sendo mais velho, ele poderia ter escolhido a melhor parte. Segundo, ele estava ali porque Deus o chamou, e Ló era um apetrecho a mais que veio com ele. Então Ló não tinha direito nenhum de escolher, mas ele abriu mão dos seus direitos para abençoar a vida de Ló. Só que Ló cresceu o olho. O que ele escolheu? As campinas bonitas, mas se estendiam até Sodoma e Gomorra. E o que é Sodoma e Gomorra? É o Egito, é o mundo, é a promiscuidade, é tudo que tem de mal. Então ele, ao invés de se aproximar de Deus, Abraão fez o holocausto no altar, pediu orientação de Deus e Deus disse, livrou ele do mundo, aonde Ló se aproximou do mundo. Ló buscou o melhor à vista. Muitas vezes o que é melhor à vista, irmãos, não é a melhor decisão para a nossa vida. E nós vamos ver que Ló teve consequências muito graves sobre a sua vida, sobre a sua família, porque buscou agradar os seus olhos com aquelas campinas que se estendiam para Sodoma e para Gomorra. Então, nesses conflitos, nós precisamos buscar a orientação do Senhor para tomarmos decisões que são decisões que agradam ao nosso Deus. Então, ele abriu mão, porque ele estava dentro da vontade de Deus. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós vamos abrir mão dos nossos direitos em benefício do nosso bem e o bem da nossa família. Versículo 13, depois de abrir mão daquilo que era lindo, olha só o que Deus diz para Abraão. Versículo 13 do capítulo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, tu não vai para lá, Abraão, porque eu não suporto esses homens e essa cidade. E olha o que Deus diz. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde está para o lado norte, para o sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua semente como descendência do pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Então Deus abençoou muito mais, porque ele buscou em Deus resolver um problema que ele criou, que foi aquele Ló está ali com ele, ele buscou orientação e Deus abençoou. Por quê? É incondicional a aliança de Deus. Deus prometeu que abençoaria ele e livrou ele de ir para o mundo. Trouxe ele para um local onde Deus abençoaria ele ricamente. Então esse é o Deus da aliança incondicional. Quando nós erramos, ele nos perdoa. Quando ele apresentou o holocausto, Deus recebeu como aroma suave e perdoou
Abraão, por sua atitude de não ter respeitado 100% a palavra de Deus. E assim um ensinamento para as nossas vidas, irmãos. Como nós temos família, nós precisamos tomar decisões que agradam ao nosso Deus. E se pecarmos, devemos confessar o pecado, abandonar o pecado, restabelecer a comunhão, para que Deus continue nos abençoando. Ele não vai nos abandonar jamais. Jamais vos abandonarei. Mas Ele não pode, quando nós estamos falhando em relação aos propósitos que Ele tem para a nossa vida, continuar no pecado. Versículo 18 do capítulo 13. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Mais uma vez ele edificou um altar, agradecendo a Deus, porque ele sabia que tinha tomado uma decisão errada em levar Ló com ele. Buscou a justiça de Deus, e Deus é justo para nos perdoar quando nós o buscamos de todo o coração. Livrou então dessa contaminação, porque colocou Deus mais uma vez em primeiro lugar nas suas decisões. Ele enfrentou sempre conflitos, irmãos, sempre conflitos como nós enfrentamos. Mas quando enfrentamos sem a decisão da vontade de Deus, nós vamos ter que fazer uma manobra muito grande para voltar, para chegar de novo à vontade de Deus. Não precisamos enfrentar então esses conflitos. E quando o conflito muitas vezes chega, a perda da santidade. Por isso que Abraão ofereceu 2 vezes o holocausto, porque ele viu que ele não estava vivendo de forma santa diante de Deus. Então, nós devemos atentar à palavra de Deus, abrindo mão, então, muitas vezes, daquelas vontades que temos, dos nossos direitos, dos nossos pensamentos, para fazer a vontade do Senhor. Capítulo 14 de Gênesis. Os reis da Mesopotâmia forçaram os reis das cidades localizadas em Sidim a pagar tributos, porque provocaram uma guerra. E o vale de Sitim, ele era cheio de poços de betume, que é piche, né, petróleo. Então, Ló vivia na cidade de Sodoma, e ele foi capturado também, né? E Abraão ainda, mesmo depois dele tendo se apartado, livrou lá com aqueles 318 homens que ele foi, livrou Ló da mão desses que haviam capturado. E ele foi abençoado, Abraão, por Melquisedeque. Mais uma vez, Deus mostrando a benignidade dele para com Abraão. Abraão poderia ter abandonado Ló completamente, mas ele mostrou amor para com seu sobrinho. Ele foi lá e livrou ele, mostrando que não ficou nenhum ressentimento com todas aquelas brigas que eles tiveram, com aqueles conflitos de relacionamento. E assim é para nós, irmãos, na nossa família. Nós não podemos viver emburrados uns com os outros, sendo salvos em Cristo Jesus, por picuinhas, por detalhes que acabam com a comunhão, que acabam com as santidades muitas vezes, que acabam com o nosso relacionamento com Deus. Isso vale para a igreja local também. Não permita que nada te demova de ver a vontade de Deus para a tua vida, para a vida da igreja local. Faça aquilo que seja necessário nos conflitos para resolver de forma mais rápida possível, para que a igreja, para que a família possa ser abençoada. Ele foi salvar o próprio sobrinho, foi colocar sua vida em risco para salvar, mas ele ainda foi misericordioso. A atitude de lutar em socorro mostra a expressão do perdão. O crente tem que saber perdoar. É a expressão do perdão demonstrada aqui por Abraão. Por todo o mal que pudesse ter sido feito por aqueles pastores de Ló, por tudo mais, ele perdoou. E assim vale para nós, irmãos, o perdão. E as diferenças que acontecem nas decisões de Abraão, nos conflitos, e na decisão de Ló. Ló se aproximou tanto de Sodoma e Gomorra, que ele acabou perdendo a família. Por quê? Porque Deus trouxe fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, quando eles estavam sendo retirados de lá pelo anjo, olhou para trás, virou numa estátua de sal, e ele foi para Zoar, aquela cidadezinha pequena, e lá com as 2 filhas ele teve um incesto, destruiu a sua família. Por quê? Porque no momento, ao invés de resolver o conflito com a presença de Deus, foi indo mais longe de Deus, foi se afundando mais no pecado, ao ponto de perder, inclusive, mulher e toda a família. Ao contrário da atitude
de Abraão, que se protegeu em Deus, ofereceu sacrifícios pedindo perdão pelo pecado. Então, essa parte da vida de Abraão é maravilhosa para nós como salvos em Cristo Jesus. Para nós olharmos para esse homem, pecador como nós, falho como nós, mas sempre reconhecendo a necessidade de procurar fazer o melhor dentro da vontade de Deus. Então, o primeiro conflito de Abraão em relação à sua fé, abandonar a casa do seu pai, né? E confiar nas promessas de Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O segundo conflito, a fome, o sustento dele. O terceiro conflito em relação a essa discórdia com Ló, com os pastores, aquela briga ali. E por último, o conflito em relação à sua família. Agora aqui a família de Abraão. Abraão e Sara. O conflito da família que ele teve. Capítulo 22 de Gênesis. Gênesis 22. Conflito de Abraão com a sua família. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e disse ele, eis-me aqui, Senhor. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre as montanhas, que eu te direi. Então o conflito de Abraão. Abraão e Sara não tinham filhos. Uma verdadeira vergonha para um casal naquela época. Eles não tinham filho. E Deus havia prometido que da descendência de Abraão sairiam muitas famílias, muitos reis. Gênesis 15, 4. Gênesis 15, 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será teu herdeiro. Ele queria colocar o Damasceno Eliezer como herdeiro. E Deus disse, não, tu vai ter um filho, mas a minha mulher é estéril. Não, eu vou te dar um filho. E Deus cumpriu o seu propósito. E agora aqui, depois de cumprir o propósito de dar um filho a Abraão, Deus está testando ele. O herdeiro de Deus com seu co-herdeiro, agora a herança seguinte, né? Herdeiro da promessa, a herança da promessa, agora ser sacrificado. Vai lá e sacrifica esse teu filho que eu te dei lá no Monte Moriá. Tudo aquilo que eu esperava, Deus vai tomar de mim. Deve ter pensado Abraão. Então, Abraão aqui, irmãos, ele, confiado na promessa de Deus, ele cumpre, veja bem agora já a atitude, ele não retarda a promessa, ele não retarda o mandado de Deus, ele sobe ao monte, ele leva a lenha, ele leva o filho, ele leva o imolador, ele leva tudo necessário para sacrificar o filho que Deus havia prometido e que era tudo para ele. Ele não demorou, ele foi lá, eu vou lá, porque ele entendeu os propósitos de Deus agora para a vida dele. A partir desse momento, ele é um homem que, de olhos fechados, cumpre a palavra do Senhor, porque ele entende perfeitamente que é o melhor que Deus quer. Ah, mas Deus mandou matar meu filho. Nesse momento é o melhor para a minha vida. Porque a lealdade de Deus à sua aliança, ele já havia entendido. Com todas aquelas falhas anteriores, ele já havia entendido que Deus era fiel à sua aliança. Mesmo que ele tivesse quebrado, Deus era fiel. Sacrifica o teu filho. Então Deus orienta, ele leva a Isaque, uma prova então sobre as nossas vidas, irmãos, para nos provar, tentar, né? Mas Deus é fiel nesses momentos de dificuldade. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Ele foi levar o filho. Veja que Deus deu para ele agora um filho da sua descendência. Eles haviam feito com Agar um outro relacionamento e tinham tido Ismael como um filho, mas não era o filho da herança. Agora Deus estava provando para entregar o que tinha mais de precioso aí, que Deus havia dado. E ele tinha que cumprir o propósito
de Deus. Então a prova acontecendo em relação a esse homem, nesse momento de dificuldade. O que passaria pela nossa cabeça nesse momento se Deus pedisse para sacrificar o nosso filho? Será que nós cumpriríamos conforme cumpriu Abraão, subir o monte e chegar lá ao ponto de apresentar em sacrifício? Tiago 1,13, ninguém é tentado dizendo que Deus o tenta, porque Deus não pode tentar, porque Deus não tem mal e ele não tenta ninguém. Mas Deus nos prova para nos aperfeiçoar, para ver a confiança verdadeira. Deus já havia entendido que Abraão estava andando nos seus caminhos, mas ele queria essa prova de fogo. A fé de Abraão no Deus superior a todas aquelas circunstâncias. Hebreus 11, 17 a 19. Deus seria capaz de ressuscitar, se fosse necessário, ao seu filho para cumprir a sua promessa. Talvez passasse isso pela cabeça. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E ele obedeceu, versículo 13. Então levantou Abraão, lá no capítulo 22, os olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato, e foi Abraão e tomou e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até esse dia, no monte do Senhor se proverá. Por quê? Porque Deus viu a fé desse homem nesse Deus maravilhoso. Deus não permitiu que ele, nesse conflito, fosse vencido como das outras vezes, como ele foi vencido nos conflitos. Por quê? Ele confiou plenamente na vontade de Deus, mesmo tendo que entregar o seu filho, aquele nascido da sua descendência, não emprestado, como era Ismael, mas nascido da promessa de Deus, porque a promessa foi feita a Abraão e a Sara, não foi feita a Abraão, a Sara e a Agar. Então ele foi aprovado nesse momento. Deus providenciou, e no momento que Deus providenciou aquilo ali, esse carneiro, apontando para Jesus Cristo, mostrando que futuramente o Senhor Jesus Cristo seria entregue pelos nossos pecados. Então as bênçãos sobre a vida da fidelidade desse homem, elas vêm sobre nós hoje na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque é da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, e assim Judá, e aí vem toda a descendência até chegar a Jesus Cristo. Então naquele momento lá, em que Deus livrou ele de matar o seu filho, é a conservação da descendência, porque ele só teve Isaac. Depois teve Jacó e Esaú. Aí eram dois, mas ali era só Isaac. Se matasse, não teria descendência. Então Deus, cumprindo a sua promessa de abençoar outras nações, de abençoar outras famílias a partir da fidelidade desse homem que apresentou em sacrifício o seu filho. Mas Deus não permitiu, porque confiou, teve fé fundamentada na palavra do Senhor. Então, em nossos conflitos, irmãos, nas nossas provas, Deus quer experimentar-nos. Deus quer ver até onde vai a nossa confiança, se ela é da boca para fora ou se ela é verdadeiramente. Então, esses conflitos que passamos, temos que entender se nós criamos por bobagem ou realmente Deus permite para nos purificar, para nos aproximar dele. E nossos conflitos, a glória de Deus será manifestada como foi manifestada aqui nessa parte final. Olhando para a vida de Abraão, então nós vimos esses conflitos, eles não aconteceram só uma vez, várias, e foi até ele ser levado para junto de Deus. Até mesmo esses fracassos dele demonstram a presença de Deus e são ensinamentos para nossas vidas. Não são deméritos nenhum para ele, mas são ensinamentos para a nossa vida. Por quê? Porque ele, através disso, ele deixou um legado, ele deixou algo que ele passou, pecador como nós, carnal como nós, mas dependendo de Deus, nós temos uma vida transformada pelo Espírito Santo dia a dia e renovada para fazermos a vontade de Deus. E Deus vai nos proteger quando nós estivermos dentro do caminho que é a vontade do Senhor, para que nós não frustremos momentaneamente. O plano de Deus jamais é frustrado, mas momentaneamente nós podemos desapontar Deus. Como parte incondicional, ele não vai nunca nos desapontar. Mas nós vamos. Mas ele sabe disso. E ele está pronto a nos perdoar, restaurar
se nós confessarmos e buscarmos a sua presença. Então ele deixou esse legado, e o legado maior é a nação de Israel. Romanos 9:7 diz que todos os descendentes de Abraão foram eleitos para a salvação. Mas nós sabemos que nem todos foram salvos. Nós sabemos que hoje nem todos querem aceitar Jesus Cristo como Salvador, mas é através dessa bênção que nós temos acesso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé. A mesma fé que foi imputada como justiça para Abraão é a mesma fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, que nos dá a graça salvadora em Cristo Jesus. Então, Deus ainda vai tratar com essa nação no momento oportuno. Mas nós precisamos, irmãos, confiar que Deus está conosco todos os dias, nos orientando, nos ajudando nas nossas dificuldades e nesses conflitos. Não basta ser salvo, basta ser salvo e ter uma vida que seja condizente a essa salvação. Sempre lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados, para que nós possamos nos desenvolver na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. E em relação à nossa família, nosso testemunho é importante, mas nós não podemos salvar a nossa família. A salvação ela é individual, é pela fé em Jesus Cristo, mas o nosso testemunho, ele é fundamental, testemunho de vida, de santidade, para impactar a vida desses que estão abaixo de nós, nossa esposa, nossos filhos, se ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, para que eles possam reconhecer a salvação em Jesus Cristo. Então a família é constituída por Deus, e os princípios que norteiam essa família precisam estar conforme a palavra de Deus, de geração em geração. De geração em geração. Então, irmãos, que as nossas decisões possam ser dentro da vontade de Deus, porque elas determinarão a direção e os resultados sobre as nossas vidas. Bons, se forem conforme a vontade de Deus. Ruins, como Ló fez, fora da vontade de Deus. Mas nós que temos que decidir. Vão impactar nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, como parte integrantes. Então, como salvos em Jesus Cristo, a fé de Abraão nos abençoa, e que esses conflitos de relacionamento que ele teve possam ser um desafio para as nossas vidas, para olharmos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e decidirmos aquilo que é conforme a sua vontade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esse exemplo de Abraão, um homem, ó Deus, que tu chamou para fazer a tua vontade, chamou, ó Deus, para abençoar a nós nos nossos dias também, através de Jesus Cristo. Ele vacilou no início, ele teve percalços, mas quando ele entendeu verdadeiramente, ó Deus, os propósitos que tu tinha para a vida dele, ele foi uma bênção, e está lá na galeria da fé de Hebreus como um homem, ó Deus, que honrou e glorificou o teu santo nome. Que possa ser o nosso desejo como líderes de família, como salvos em Cristo Jesus, também buscar dar glória a ti em meio aos conflitos, às dificuldades, possamos escolher o caminho que é o caminho da tua vontade, ó Deus, e não da nossa vontade ou das influências desse mundo ou de tudo aquilo que nos cerca. Ajuda-nos individualmente, como família, como igreja, a crescermos dia a dia diante dessas provas, ó Deus, para que tu possa receber honra e glória. Ajuda essa cidade também nesses dias difíceis, na reconstrução, também o teu povo, ó Deus, que foi afetado, a igreja lá em Canoas, que tu possa estar também com os irmãos aqui da igreja que tiveram suas casas destruídas, mas que em comunhão possamos ajudar-nos uns aos outros e continuar fazendo a tua vontade até que tu venha nos levar. Perdoa os nossos pecados, Deus, obrigado pela comunhão, pela vida e pela salvação. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.